Ele é terapeuta, iridólogo e CEO da NutriScience, empresa de suplementos alimentares e fabricante do melhor colágeno do mercado mundial. E ele vai falar para nós agora: colágeno, atualizações e prescrição assertiva. Eu quero convidar, com muito orgulho e com muito prazer, o doutor Anderson Heller. Por favor, uma grande salva de palmas. Bom dia, pessoal. Bom dia. A vida é feita de momentos, né? Eu falo que essa manhã eu e a esposa já ganhamos o dia aqui só conhecendo esse casal maravilhoso que é a Vera e o seu esposo. E temos, com certeza, bastante papo para trocar aí, né? Muito bacana, muito bacana. Pessoal, sou Anderson Heller, eu sou terapeuta, imunologista, meu foco é pesquisa na área da nutrição e na área da mente humana. E estou como diretor, sócio-diretor do Laboratório NutriScience, já faz aí 5 para 6 anos. Falar sobre o colágeno é bem interessante e abundante, por mais que hoje o mercado ele traga muitas informações errôneas e informação comercial, né? Então, meu foco nessa palestra aqui, com a proposta da Sara, eu não vou ficar falando da empresa NutriScience, dos produtos NutriScience. Eu estou com o stand ali depois, se vocês quiserem. Vamos atender vocês ali com total carinho. A proposta é chamar a atenção para vocês de como entender a fisiologia do colágeno. E aqui eu quero contar um pouco da minha história, como eu conheci esse processo. Dentro do consultório, eu fazia iridologia. Iridologia é um sistema que eu acho fantástico, porque quando você tira a foto da íris de uma pessoa, você tem ali a expressão genética dessa pessoa. Você tem o controle, você vê a parte emocional dela e você vê estruturas e fragilidades. Então você não fica dependente do que ela te fala e também você não fica só na mão da parte de exames. Então você consegue fechar um diagnóstico muito mais correto e atender o cliente holisticamente. Mas aqui, nesse detalhe aqui está em cima da expressão bronca respiratória, e aí tecido conjuntivo. E na época, como é que eu vou tratar essa mulher para reparar essa estrutura pulmonar dela, para formar a estrutura desse órgão pulmão? Porque ela tomava todo tipo de broncodilatador, tinha asma crônica e caía de vez em quando por falta de oxigenação. E aí eu cheguei a conhecer o suplemento da NutriScience que deu o start do conceito Procolágeno NutriScience, a formação da empresa. Nós temos em cima desse produto, que teria muito para a gente falar sobre ele, vou dar umas pinceladas no final. E aí, nesse produto, ele me fez uma visão muito ampla da fisiologia do nosso corpo e a formação das fibras colágenas e o que é realmente nossa estrutura corporal. E aí eu consegui mudar a vida de algumas pessoas com esse suplemento, alinhado às técnicas terapêuticas, e me deu a visão de, poxa, vamos trazer esse produto para o mercado catarinense, na época não tinha. Depois eu posso passar esse livro em PDF para quem quiser, depois é só entrar em contato para mim. E aí me aprofundei. Então o Procolágeno é um conceito na reumatologia e nutrição integral. Quando você pega só esse conceito, você não tem como se apaixonar pela proteína colágeno, pela abundância dela, tá? E o que ela pode fazer por você, a estrutura do teu corpo, do nosso corpo, e melhorar a vida muito amplamente. Teria muita coisa a falar aqui, eu fiz um resumão dessa palestra. Colágeno, proteína de sustentação orgânica. Então, quando você pensa, analisa esse corpo humano, você analisa esse corpo humano desde o sistema linfático, o sistema nervoso, a parte de órgãos, parte óssea, o esqueleto, a parte visceral, todo ele tem estrutura colágeno, gente. Todo ele. Só que tomar colágeno para fabricar colágeno que é a pergunta a ser: funciona? Não funciona. Tomar colágeno para fazer colágeno não funciona. Por quê? Tem que entender a fisiologia básica dessa proteína, como ela entra, como o corpo absorve, como o corpo entende, como o corpo absorve no intestino, como o corpo assimila dentro da célula e metaboliza todo esse processo. Então, a proteína colágeno, pele, 90% da estrutura da pele é colágeno, gente. Olha só que louco, tendões, ligamentos, cartilagens,
A cartilagem, 98% da matriz extracelular da cartilagem é colágeno. Então é muito abundante. Você vai pegar a parte de músculo, parte óssea, toda ela, né? Ó, o som está saindo bem aí com vocês? Acabou. Bacana. Então olha só. Isso aqui é coisa que eu coloquei que são um básico, que eu creio que a maior parte é profissional da saúde, então eu vou ensinar para vocês a parte de fisiologia básica, né? Mas o colágeno é a matriz estrutural, só que aqui um grande detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Ela é para formar parte estrutural, então porque o globo ocular começa a perder estrutura, o cristalino é quase 100% puro colágeno, então ele começa a perder o globo ocular, o olho vai ficando menorzinho, assim como a pele vai enfraquecendo, assim como o osso vai enfraquecendo, a estrutura do osso não é formação de cálcio específica, é estrutura colágeno, gente. Tá? Por isso que eu mostro somente com protein cola a reparação de osteopenia e osteoporose entre 6 e 1 ano, somente com protein cola. Independente se você é médico ou profissional de saúde. Eu ensino isso, o cara lá do balcão da loja de produtos naturais e da farmácia, o balconista de farmácia tem esse poder de mudar a vida da pessoa, só com um suplemento. Por isso que eu sou apaixonado por esse produto, por isso que eu comecei a trabalhar com esse produto. Aí aqui, ó, cada tipo de colágeno tem uma função específica e atua em um tecido do corpo, para isso é que tem uma determinação no código genético próprio. Então aqui que é a chave. Fisiologicamente perdemos 1% do colágeno ao ano. Então, nós perdemos o quê? A informação, gente. Que é o que a gente fala muito hoje sobre a epigenética, sobre o processo das terapias holísticas, que trabalham muito o quê? Na parte da ressignificação do evento traumático, na parte do trauma em si, que você tem que trabalhar o quê? Isso é tudo parte energética, entra na espiritualidade. E na matriz do colágeno é a mesma coisa, você perde a informação. Então não adianta você dar a proteína colágeno para o corpo, se o corpo perdeu a informação de como pegar aquele alimento, metabolizar ele e fabricar a estrutura corretamente no corpo. Por isso que quando você fala, eu comecei há uns quase 14 anos atrás, na época nem se falava de colágeno, NutriScience era um desbravador, então eu falava com um médico nutricionista, eles ficavam sempre assim, só um vendedor chato. Mas quando eu mostrava o processo, chamava atenção para a fisiologia dos produtos, aí ele entendia a proposta. Por quê? Dar colágeno para formar colágeno não funciona se o corpo não consegue entender. Então nós perdemos 1% ao ano, a partir dos 25, 30 anos, mas perdemos aí 1% junto da informação. E a informação, para vocês entenderem rapidamente, você pega uma folha do catálogo que vocês têm na mão original, tira uma cópia. Você pega essa cópia e dá para o amigo do lado. O amigo do lado tira uma cópia e dá para o outro amigo. Quando chegar no 10º, você tem a matéria-prima, mas você não tem a informação. É como se você tiver tijolos, concreto, e você não sabe como fazer essa estrutura. Tá? Não adianta só dar a matéria-prima. O corpo tem que conseguir assimilar ela como informação funcional, como alimento funcional, e conseguir metabolizar o processo orgânico. Por que o Tonton falou antes muito sobre o óleo essencial? Por que o óleo essencial funciona? Porque ele trabalha esse conceito da biofísica e bioquímica, é o que a NutriScience traz desde a sua fundação, que é o que me encanta, que é o que faz a diferença. Então não adianta você dar apenas um produto lá bonitinho, a marca famosa, só os 2 ativos, de qualquer que for, se aquele ativo não entra como um alimento, porque ele é um ativo farmacêutico, mas o corpo entende ele como alimento. Se não entender como alimento, não vai funcionar. Você está dando matéria-prima que pode gerar o quê? Refúgio no organismo e toxicidade. Então, 6% do peso seco de um adulto é colágeno. Existem mais de 20 tipos de fibras colágenas. E aí, quando você chega lá para nós no balcão e diz assim, o teu produto tem qual tipo de colágeno? Essa é uma pergunta que eu recebo. Por quê? Os grandes laboratórios colocaram uma mentira no mercado. E o profissional de saúde, eu visito médico, nutricionista, todo tipo de profissional de saúde. Meu trabalho é de campo, eu gosto de estar militante, vou com o vendedor, eu vou dar aula dentro de uma loja de produtos naturais, dentro de uma farmácia. E mesmo dentro do laboratório, no consultório de um médico famoso, ele me fala coisas antifisiológicas. E aí eu tenho que mostrar para ele o diferencial. Você tem, isso aqui é básico, 5 fibras colágeno mais abundantes do corpo. Só que, gravem isso aqui, gente. Se vocês entenderem isso aqui, já ganhei a minha palestra com vocês, e vocês
já vão mudar toda a fisiologia de treinamento de vocês. Vamos usar colágeno tipo 2 para formar a cartilagem do cliente. Você prescreve lá colágeno tipo 2. Gente, vou bater em cima dessa tecla porque hoje é as principais informações de mercado. E sexta-feira, por exemplo, eu recebi uma receita de um médico de Palmas. Eu estou numa cliente e aí ela me passou a receita. O médico passou 8 medicamentos e a mulher estava quase morrendo. E aí eu falei para ela assim, esquece os medicamentos que foram prescritos, você não pode mexer nisso. Apenas entra com os nossos 3 suplementos básicos, a forma que eu já te ensinei, e dê 15 dias para ela e você vai ver o resultado. Depois, se você tiver a oportunidade, vá visitar o médico e apresente os produtos. Qualquer coisa, bota em contato comigo para a gente conversar com ele. Porque os medicamentos estavam matando a mulher. E aí, com 2, 3 suplementos nutricionais, se consegue reverter um processo fantástico por dar detoxificação, formação de colágeno no corpo, nutrição, mexendo na parte fisiológica. E certamente aqui, e ele estava, a mulher não tinha osteoartrite, não tinha doença degenerativa na estrutura cartilaginosa. Ele prescreveu um produto lá de colágeno com tipo 2, nem era o C2, tipo 2 com ácido hialurônico. Cara, qual é a ideia daqui? Não tinha necessidade aqui. Organismo. Olha só, para que a formação da cartilagem, só na cartilagem, a fibra 2, 6, 9, 10, 11, 14, 27, 28. 8 tipos de fibra colágena para a formação da cartilagem. Só que a pergunta, essa cartilagem, ela está solta no universo? A Vera teve um problema na parte osteoarticular. E aí, a Vera já passou dos 50, né, Vera? Não demonstra, mas o negócio é a jovialidade, né? E aí, ela vai usar somente o tipo 2. Só que uma mulher acima dos 50 anos, por mais que você tenha uma lesão cartilaginosa, você vai prescrever um suplemento que só trabalha na formação da cartilagem? E a estrutura óssea, e a estrutura muscular, e a estrutura visceral da mulher, o assoalho pélvico, vou mostrar para vocês o assoalho pélvico é a formação estrutural de colágeno. E por que você vai prescrever uma coisa específica, por prescrever um suplemento abundante para a formação estrutural do corpo? Aí olha só esse aqui, outro, derme. Olha quantas fibras colágenas somente na derme. Que já tem alguns diferentes aqui da cartilagem, certo? Então analise isso aqui. Aí eu te pergunto, essa cartilagem e essa derme, elas estão desconectadas? Elas estão desconectadas dos capilares? Elas estão desconectadas das células endoteliais? Ela está desconectada dos discos intervertebrais? Ela está desconexa aqui dos tecidos de junções? Então você observa que todas essas fibras colágenas, elas trabalham em sinergia. Essa é uma idiotice, desculpa a palavra, mas é uma bobeira quando você fala qual tipo de colágeno tem esse produto. Eu vou prescrever para você o colágeno tipo 1, o colágeno tipo 2. Pelo amor de Deus, de básica. Nós temos hoje catalogado 29 tipos de fibras colágenas. E todo ele trabalha em sinergia, cada um com a sua fonte genética específica, uns de tração, outro de movimento, outro de elasticidade, junto com a elastina, e todos eles trabalham em sinergia. Não existe um tipo de colágeno. Eu vou mostrar quem falou essa besteira lá na frente. Então, se vocês verem, olha aqui, eu falei do globo ocular, olha a parte do humor vítreo, tá? Olha só essa estrutura. Quando eu falo para mulheres, colágeno a parte do ovário, colágeno a parte de placenta, rins, olha a parte renal, olha aqui, testículos. É muito abrangente, gente. Outro detalhe, turnover do colágeno. O turnover do colágeno é importantíssimo, porque isso é uma coisa básica, é fisiologia básica. O nosso corpo tem vários turnovers de colágeno de 365 dias. O que quer dizer isso? Nosso corpo leva 365 dias para formar metade da proteína, da fibra colágeno, perdida ao longo desse 365 dias, ao longo desse ano. Então, se você nesse ano perdeu
10 gramas de colágeno, o corpo naturalmente, através da tua alimentação, ele vai tentar fazer o quê? Repor de 3 a 4, até 5 gramas dessa estrutura perdida. Mas, se o teu cliente já manifestou uma doença reumatológica, uma doença estrutural do colágeno, ele vai conseguir reparar essa estrutura? Olha que abrangente é isso. E olha o poder que um suplemento real pode fazer na tua vida dentro do consultório, junto ao teu cliente. A minha esposa Jordana recebeu, eu estava falando agora, descendo o elevador, e quando ela falou que ela era da NutriScience, ela falou que queria nos apresentar o relatório de caso dela, de uma cliente dela, de uma criança que cresceu 6% com um suplemento nosso. E pelo que ela falou, ok? Quero conversar contigo. Show, bacana. Você usou o Colagem Supreme? Olha só, o Colagem Supreme não é o foco dele, é a estrutura, que ele é formação tegumentar. Bacana. Fantástico, né? Por que isso, gente? Porque o corpo humano, a formação dele é a estrutura colágeno. Quando nós nascemos, nós somos um tubinho de colágeno. O embrião ali até os 3 semanas mais ou menos, ele é um tubinho de caneta, vamos pensar, um tubinho de caneta de puro colágeno. E dessa estrutura de colágeno, começa a se formar toda a estrutura do nosso corpo. Por isso que toda a estrutura do nosso corpo tem algum tipo de... Olha que abundante é isso. Então, quando ela prescreveu para uma criança com déficit de crescimento, você deu matéria-prima para o corpo conseguir expandir a formação estrutural. Por isso você coloca uma criança dentro de uma casa escura, dentro de um ambiente escuro, onde não recebe luz, ele não consegue crescer, porque a luz é que faz a fotossíntese do próprio corpo humano também. Né? A vitamina D, o processo. Olha que louco é isso aí. Então, 365 dias. Então, você tem que sempre lembrar disso quando você for pensar num tratamento do teu cliente que tem uma doença reumatológica. Então, ele vai levar no mínimo 1 ano para fabricar metade daquilo que ele já produz. E se ele tem uma doença manifesta, esse déficit é ainda maior. Então, você tem que estar fazendo o quê? Uma reposição correta e pensando na dieta dele nutracêutica corretamente para fazer a propulsão desse organismo. Então, a estrutura do nosso corpo é toda a formação estrutural de colágeno. Aos 50 anos, nós temos aí já um déficit no mínimo de 35% da matrícula. Então, não tem como você envelhecer. E aí você vai entrar naquele outro detalhe. Você dá bioestimulador para a formação colágena. Eu bato na tecla, onde conversei com um médico aqui. Quando você dá os bioestimuladores injetáveis, funciona porque ele vai lá diretamente na mitocôndria. Mas, se o teu corpo não tem sobressaliente essa estrutura nutricional para formar essa fibra colágena, ele tem dificuldade de formar. Então, você vai fazer um peeling facial, que essa mulher ela tem uma perda de estrutura colágena, aquele peeling não tem tanto resultado quanto você dá para ela, aí o próprio colagênio supreme junto com o peeling, que aí o resultado nos meses de 5 dias é visível, a esteticista, a médica, a dermatologista já observa a diferença no tegumento do cliente. Então olha aqui, ó. Além disso, o corpo humano perde a capacidade informativa genética de como fabricar as células novas de colágeno, que é o que eu já tinha falado. Tá? Então isso é a epigenética com a genética desse cliente. Se ele já tem na genética dele um déficit de estrutura colágena, quando você pega lá na Isa, aquela mulher em cima da parte respiratória, ela já tinha um déficit genético naquela área lá. Isso expressa ao mim que ela é extremamente emocional. Já é extremamente emocional. E aquele órgão vai ser um órgão frágil, sensível dela para o resto da vida. Porque é a estrutura genética. Agora, se na epigenética ela não trabalhar isso, a parte de ambiência dela, para que o organismo dela não manifeste a doença naquele órgão, ela vai se incomodar para o resto da vida, vai ser uma crônica de bombinhas e de todo tipo de medicamento. Enfermidades ligadas à estrutura do colágeno. Classificação de doenças reumáticas, olha aqui. Só na reumatologia, tá, gente? Olha a quantidade. Doença de coluna vertebral, neuropatia periférica, síndrome artificial, a fibromialgia, gente. Por isso que eu mostro o resultado. A fibromialgia, gente, eu dou minha cara a tapa para vocês, tá? Somente com o Protein Cola, 50% na redução da dor dessa cliente com fibromialgia em qualquer nível, em menos de 1 mês. Somente com o Protein Cola.
Se nós entrarmos no Naturify Vitapuri, eu aumento para 70%. A cura dela só vem se ela estiver junto com um profissional da área terapêutica para fazer a liberação do evento traumático, a ressignificação do trauma dela. Porque o que mantém a pessoa na fibromialgia é a alteração emocional, é o fundo psíquico clamante dentro dela. Tá? Porque o maior gatilho da dor é sempre psicoemocional. Você vai pegar todos os estudos mundiais em laboratórios de dor, que estuda a parte de dor, o fator crônico é psicoemocional. Você vai pegar uma pessoa, um homem com a coluna lá cheia de bico de papagaio, né? Cheio de cristalização, cheio de alteração degenerativa. Por quê? Lá não é aquela nada ali. Por mais que bioquimicamente, metabolicamente, está tudo desequilibrado. Agora, quando dá o primeiro foco psicoemocional, aquela dor se manifesta e aí não tem medicamento que cure o processo. Porque você está trabalhando só bioquimicamente e não vai na parte psicoemocional. Tá? Então, sim, teria muita coisa aqui só. Hipotireoidismo, raquitismo, osteoporose, todas as doenças reumatológicas. Olha a abrangência, pensar nisso. As mínimas cirurgias pélvicas. Assoalho pélvico. Eu estava conseguindo, fui chamado para fazer pelo Protencola, na cidade de Botucatu, na Universidade de Medicina. Eles receberam a indicação do nosso produto para fazer um trabalho, estudo de caso de doutorado, em cima das gestantes da maternidade do hospital, para fazer a reposição estrutural, para a linha não conseguir dar o start nisso. Mas nós temos resultado muito forte na parte do assoalho pélvico. Assoalho pélvico, principalmente mulheres, né, com após gravidez, e que tiveram perda estrutural do colágeno, então a parte de incontinência urinária, afrouxamento estrutural, de 7 a 8 meses de 15 ml noturno do Protencola mostra isso resultado real, redução de incontinência ou até eliminação de 100%. E junto com a parte de um profissional fisioterapeuta que trabalha a parte de movimentação, a estrutura de formação muscular, você tem um resultado extraordinário. Você não vai ter que fazer cirurgia. Tá? Agora aqui, estômago. Quando a NutriScience nasceu em cima do conceito do Protencola, que é o conceito pró-colágeno. O que era isso? É justamente fazer a passagem pelo estômago, fazer a passagem por estômago sem ser clivado essa estrutura. No estudo, ele analisou na parte da osteoartrite, quando você usou colágeno hidrolisado, ele melhorou a função de liberação de ácidos graxos de cadeia curta dentro da parte intestinal. Então ele teve um efeito pré-biótico. Então por isso falar, colágeno hidrolisado é bacana na parte intestinal, porque ele melhora a estrutura pré-biótica. Beleza, é um efeito bacana. Agora, eu vou mostrar para frente de vocês aqui, Então aqui o resultado, depois se você quiser eu passo o link desse artigo aqui, bem interessante, mas o que mostra para vocês aqui? Se você utiliza o colágeno hidrolisado, o que ele não for absorvido, nesse estudo ele frisou o quê? O que não foi absorvido do duodeno para a corrente sanguínea, para formar a estrutura colágeno, ele foi usado na fermentação das bactérias e formou o TCM de cadeia curta ali. Show de bola, bacana esse resultado, mas se eu quero formação colágena, um cara que tem osteoartrite, não vai me fazer muito efeito. Aí se o cara tem uma íris dessa, que nem esse aqui é um cliente nosso, que passou isso aqui na quinta-feira, e aí ele me mandou a foto e não falou que era dele. E aí eu peguei e comecei a falar, né? Que eu recebo muito áudio, a pessoa me explica isso aqui. Aí eu pego o áudio e já explico. E o barco segue. Daí ele mandou, pô, isso aqui é a minha íris, cara. Putz, tu me definiu 100%. Eu disse, pô, nem sabia que era tua, mas o que é isso aqui? Aqui, ó, esse colarete aqui, a gente analisa a área do sistema nervoso. Para dentro desse colarete é a área intestino e estômago. Tá vendo esse pequeno colarete aqui ao redor da pupila? Isso aqui é a área estomacal. E aí você vê por esse colarete aqui, ó, que o cara sofre geneticamente, o jeito dele de assimilar, ele produzir, metabolizar a estomacal, é com baixa liberação de tratamentos nutrientes. E por isso que você vai ver essas lacunas grudadas no colarete, que aqui é a área intestinal. Então essa aqui é a íris direita, começa aqui, aqui vai para a íris esquerda. Então tem toda a área disso tudo aqui. E aqui, isso aqui denota que o cara tem diverticulose natural. É do corpo dele. Ele é um cara extremamente para fora. Isso aqui mostra para fora, que ele é extremamente extrovertido.
mas é introvertido internamente. E o campo de expansão dele é grande. É um cara que recebe amizade, facilmente faz amizade. O campo de expansão dele é grande. Só que esse campo de expansão grande aqui, o que acontece aqui? O intestino dele é flatulento. Muita produção de gases e é estufadão. Olha que louco. Tá? Então, ela tu me dá um toque aí, por favor. Então, se nesse caso aqui, ó, ele tem uma farmácia de manipulação. Se ele for lá e pegar o colágeno hidrolisado, lá, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai quebrar no estômago corretamente? Vai ser metabolizado no intestino? Vai ser usado alguma coisa, vai formar a cadeia curta lá, TCM, bacana, vai ter uma função pré-biótica, mas grande parte dessa proteína, como se fosse uma whey, que for de proteína, ela vai gerar fermentações fortíssimas. E aí vai aumentar o processo de estufamento intestinal dele, principalmente no colo transverso, que aqui, se ele tiver aqui, aí você vê aqui no colo transverso dele, é menorzinho aqui em cima, e aqui embaixo bem flatulento. Então aqui, ó, o colo ascendente dele é extremamente abaulado, e aí esse colo abaulado gera reflexologia para outros órgãos do corpo. Mais 15 minutos? Beleza. É isso? Então, vamos correr aqui. Então aqui, a NutriScience, ela tem o foco nosso é o quê? Entender, aprofundar e confirmar a real função e importância da proteína colágeno, bem como demonstrar a viabilidade prática desses nossos produtos junto a vocês profissionais. Teria um tempo maior para me explicar como é que a gente pega essa matriz colágeno aqui e como faz o processo para ele chegar até o conceito de procolágeno e realmente ser assimilado e fazer o processo correto. Mas o meu foco da palestra é esse aqui. Fabricantes e tipos de colágeno, eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando você for prescrever, quando chegar ao farmacêutico da farmácia, lá você saber o que tem que ser feito. TB Line é uma indústria fantástica no Brasil, está em Mato Grosso. A produção colágeno dela vai praticamente para os Estados Unidos e para o mundo para a fabricação de alimentos. Não tem um foco muito no Brasil. Geonex, uma empresa que nasceu em Santa Catarina, em Itá, uma das maiores produtoras de insumo colágeno do mundo. O foco dela também é parte de alimentos, sorveteria e produtos alimentícios, não é função terapêutica. Então eu queria que vocês conhecessem isso. Eu gosto de chamar a atenção aqui das três empresas que movem o mercado da indústria farmacêutica e que chega até vocês, profissionais de saúde, com a função fisiológica. Então aqui, ó, a empresa Rousselot, que está aqui em Amparo, aqui em São Paulo, eles lançaram o Peptan. E nesse Peptan, como os caras são muito poderosos, colocaram essa informação: peptídeos bioativos de colágeno tipo 1. Gente, isso aqui é colágeno hidrolisado, quebrado molecularmente. A gente já recebeu lá. Eu recebo lá, a gente faz testes com vários tipos de colágenos, de vários fabricantes. Todos esses fabricantes que eu usei aqui, a gente já testou o produto. Tá? Eles colocaram essa informação. Isso é comercial, gente. Como eu falo, o meu conceito é pró-colágeno, o conceito deles é colocar colágeno, peptídeos bioativos de colágeno tipo 1. Mas como eu mostrei na tabela, lembra a tabela? É somente o tipo 1 que tem resultado no nosso organismo? É só o tipo 1? Então você vai pensar somente tipo 1? Esquece isso, o teu corpo precisa de 29 fibras colágeno. Então, se não entrar e o corpo não saber usar fisiologicamente para fabricar endogenamente essas fibras colágeno, cara, ele entra com um efeito nutritivo, proteico e nada mais. Pode gerar benefícios, como mostrado no estudo ali, ou pode gerar malefícios, como você vai analisar com o teu cliente, quando você prescreve lá no consultório uma proteína e ele vai te reclamar de gases, fermentação, dor de cabeça, enxaqueca e mal-estar por causa daquela proteína não quebrada. E aí eles têm também uma versão deles do Peptan 2, mas você vai observar que esse colágeno hoje é distribuído pela Infinity Pharma, então Rousselot é o fabricante, a marca Peptan. Então a marca Peptan trabalha em cima do quê? Peptídeos bioativos de colágeno tipo 1. Eles não isolaram apenas o colágeno tipo 1 lá na matriz. Não existe isso, gente. Tá? Eu estou dentro de todo esse pessoal, a gente testa esses produtos há mais de 20 anos. Tá? Isso é antifisiologia. Então tem um apelo comercial. Aí vocês vão lembrar que
O C2 da empresa Lonza, uma multinacional poderosíssima americana. O que eles fizeram? Baseado em cima da imunologia. Isso aqui é importante vocês saberem. Olha aqui, ó. O ingrediente do C2 viaja intacto para as células imunológicas próximo ao intestino, e aqui chega na placa de Paet, ele é absorvido, a porção do duodeno. Os ingredientes do C2 ativam as células imunológicas, tem reguladores para reconhecer o colágeno tipo 2. E aqui vem todo o processo aqui. O que ele quer dizer aqui para vocês? Vocês podem entrar depois direto no site e ver isso aqui, o C2 lá. Também pela Infinity Pharma é distribuída no Brasil para as farmácias. A primeira palestra do C2 no Brasil foi feita na Consulfarma pelo Gabriel de Carvalho, gente. O que o Gabriel de Carvalho fala naquela palestra? O C2 é um indutor de tolerância oral. Ele não é a reposição de colágeno por não ter quantidade de aminoácidos. Você apresenta um colágeno descarboxilado pela via oral e o teu corpo reconhece isso como um antígeno. Então, quando você pega, eu estou falando do C2, que é o original, tá, gente? O original feito na farmácia de manipulação. Então, se você quiser ter o efeito do colágeno tipo 2, pregado, né? Você manda na farmácia de manipulação, porque lá você tem o real colágeno tipo 2, que ele nasceu para a farmácia de manipulação. Então, o teu farmacêutico de manipulação é que tem a sabedoria disso. Conversa com ele, vai te prescrever 40 mg de colágeno tipo 2, mas você tem uma osteoartrite, você tem uma degeneração osteoarticular. Quando você prescreve o C2, ele é um indutor. O que é isso? Quando você coloca 40 mg, é uma fração peptídica via oral, ele caiu no tecido linfóide estomacal, caiu no intestino, acionou o GALT. O GALT sinaliza para o sistema imunológico, diz assim: epa, para de degradar aquela estrutura aí, porque está entrando via oral, meu amigo. Se está entrando via oral, é nosso, por que está degradando? Isso é imunologia. Só que o que acontece? Você engana o sistema imunológico por um período. Só que a função osteoarticular, doença degenerativa, sempre tem um fundo psicoemocional. Gente, você pode pesquisar isso. Todos os estudos hoje dos grandes profissionais têm um fundo psicoemocional. Todo tem. A manifestação física tem um fundo psicoemocional. Então, as doenças reumatológicas, todas elas têm um evento ali que tem que ser ressignificado e é biofísico, não é bioquímico. Então, quando você dá um indutor, você apenas faz o quê? Engana o sistema imunológico e o sistema anti-inflamatório por um período. Só que eu dou a minha cara a tapa para vocês, principalmente médicos ortopedistas que podem estar aqui, quantos que você prescrevendo um C2, a médio e longo prazo, vamos botar aí 6 a 12 meses, tomando tipo 2, que realmente regenerou a estrutura colágena. Ele pode ficar sem dor, que é o mesmo efeito que um anti-inflamatório, anti-AIDS ou na linha de corticoides, vai fazer para o teu corpo. Vai te enganar, vai tirar dor, mas o processo degenerativo não sai. E a proposta, quando foi lançada ele na Consulfarma, os speakers foram bem pagos para isso. No primeiro ano, 40 mg de colágeno tipo 2, 2 a 3 vezes mais forte do que a glucosamina e a condroitina. Esses mesmos speakers, pagos pelas empresas, chegaram e disseram para vocês, lá dentro dos congressos, que vocês pagaram uma grana para estar lá dentro para ouvir os caras. E os caras, o profissional, falaram para você, você usa 40 mg, mas acrescenta 10 gramas do colágeno tipo 1, para ele ter matéria-prima para conseguir formar melhor a estrutura colágeno do teu corpo. Isso é fato, isso é história. Por que eu não usei um tipo 2 dentro de um produto nosso? Não coloquei no protocolo como alguns médicos pedem? Se você entender a proposta aplicada pela NutriScience, qualquer produto nosso, seja o Vitapuri para a parte gastrointestinal, já vai ter ação superior na formação estrutural do colágeno do que o tipo 2. Então, para que eu vou usar? Nosso foco não é comercial, é fisiológico. 22 anos sem propaganda, sem grande mídia, e nós temos prescritores que usam nossos produtos, prescrevem há mais de 15 anos. Então, isso aqui eu queria que você entendesse. E depois, o que eu estou falando aqui é o que é informativo. E aí, o pior ainda, depois que caiu a patente do C2, outras empresas começaram a fazer, porque ele é uma fração peptídica.
A patente da UC2 era a extração, o ponto de extração. Na cartilagem do peitinho do frango, só a Rossolô podia extrair. Hoje, várias empresas estão extraindo, a própria está sendo de suíno, e outras empresas começaram a produzir. Só que entra o quê? O preço. E aí, isso aqui eu coloquei aqui, eu não gosto de falar de concorrência, mas eu tive que colocar porque R$ 47,99, compra um frasco, ganha 2 frascos, colágeno tipo 2. O médico prescrevendo isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Me dá pena do cliente que está na mão de um médico, de um profissional desse. O médico prescreveu isso aqui. O que o médico mínimo deveria fazer? Sentar com o farmacêutico da farmácia de manipulação e montar uma básica para você ter uma estrutura melhor. Personalizado. Eu pergunto, por que você prescreve? Por que você prescreve um produto pronto se você pode personalizar na farmácia de manipulação? Se esse produto pronto não for superior à manipulação que você tem, para que você vai prescrever um produto de um laboratório pronto? Se você é um profissional de saúde e pago para isso. E aí nós temos a Gelita, que é a maior produtora de colágeno do mundo. Eu trabalho com uma base de colágeno deles, vem direto da Alemanha, eu sou o único no Brasil que trabalha com essa base, porque ninguém no Brasil quer, e é justamente a base que 20 anos de trabalho. Eu fico feliz. E eles vendem o quê? Isso aqui, ó. Hoje, colágeno focado. Verisol para a parte de pele, Body Balance para a parte muscular, Forte Band para a parte óssea, Forte Gel para a parte da articulação, Tendoforte para tendões. Eles quebraram o organismo humano. E é o mesmo fato que eu falei aqui da Vera. Se ela tem uma cartilagem, por que eu vou usar somente um para cartilagem se ela precisa do corpo todo estrutural? E aqui a composição deles. Depois você pode ver a análise do protein cola só no aminograma dele. Aqui eu poderia entrar em contato também, conversar com vocês sobre prescrever apenas aminoácidos, que entrou agora depois do amino da Central Nutrition. Pessoal, o aminoácido é a coisa mais fantástica do mundo. Aminoácido vai formar proteína aleatória. No protein cola eu tenho todas, só falta o triptofano que eu não quis acrescentar na estrutura porque não é o foco. Mas na cadeia peptídica de aminoácidos, da estrutura da proteína colágeno usada, ele dá esse aqui de aminoácido, com informação no código genético para a formação de fibra colágeno, não proteína aleatória. Então, na prática, o que faz diferença? Aqui depois eu posso mostrar para vocês, vai estar acabando aqui, não quero passar, nosso stand, conversar sobre isso aqui, ó. Isso aqui foi apresentado no Congresso da Fisioquântica 2018, fala. Isso aqui é uma parceira nossa, doutora Isabel de Erechim, uma mulher de 79 anos, ia fazer cirurgia de joelho, somente com o protein cola, aqui ó, e o frequencial petrócitos, ela usou. Em 7 meses a mulher estava andando, a senhora de 79 anos, andando normalmente, sem dor no joelho e com formação. Aí você analisa, 79 anos, olha a formação óssea, olha a cartilagem, antes e depois. Esse aqui foi aqui em Taubaté, adoro essa foto aqui, não consegui imagem, é difícil conseguir, então quero começar depois com a moça do Colagênio Supremo. O Colagênio Supremo é o nosso foco para a parte estética, só que isso aqui foi um caso aqui no Instituto de Estomatologia aqui em Taubaté, da doutora Sônia, enfermeira, somente para não conseguia fechar esse processo aqui, ó, essa inflamação embaixo do joelho. Imagine você, há 73 anos, não conseguia fechar isso aqui, inflamando a perna continuamente, escorria todo dia. Eu conversei com a doutora Sônia, o Beto que me apresentou ela. Doutora Sônia, me dá o teu caso que você não tem mais o que fazer, só para você ver na prática o resultado do Procolágeno. E eu pedi para ela fazia biorressonância, né? Eu disse para ela, testa a biorressonância entre o Colagênio Supremo e o protein cola. O que ressoar você entra. Deixei os produtos para ela lá, ela entrou 5/8/19, 30/8. Olha a diferença aqui, olha a estrutura. Por isso que eu falei para você, se você entra com a parte de ozônio, óleos ozonizados, com óleos essenciais, na estrutura da pele, olha o resultado que você tem, você muda a vida de uma pessoa, gente. Essa mulher aqui, ó, então analisa, se ela fosse pagar o meu produto, ela pagaria R$280 para 30 dias, do dia 25 ao dia 30. No dia 6/9, a doutora Sônia deu a alta para cliente. Se você ver na imagem depois, você vai ver a diferença, a hidratação, a pele dessa mulher aqui. 31 dias,
Com um frasco de colagênio supremo, essa mulher estava curada. Não vou tomar isso aqui. Caro ou barato? Preço ou valor? Só que você pega toda, não é só a pele aqui dela, da perna, é a pele do corpo dela que melhorou, a estrutura do corpo dela. Tá? Feridas, a gente fecha somente com Protein Cola. Esse aqui é um caso da minha esposa está ali gravando, a Jordana entrou na quadra para jogar um vôlei, torceu o tornozelo, vamos finalizar, torceu o tornozelo, rompeu joelho, 4 ligamentos e uma fratura na cabeça da tíbia. Só com o Protein Cola não conseguia regenerar esse processo porque tem ligamentos rompidos. E quem da área sabe que uma cirurgia bem feita pelo médico, se o organismo dela regenerasse 100%, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, que ela estaria com flexibilidade 100%, sem ter afrouxamento. Isso se incomodava pro resto da vida. Aí imagine, uma mulher de 44 anos, eu me incomodar com ela, com a perna dela até os 80 anos. Aí eu conversei com o Dr. Marcelo de Cotia, de Balneário Camboriú, de Joinville. Eu sabia que ele fazia visco-suplementação. Conversei com ele, apresentei, ele já conhecia o Protein Cola e disse: Anderson, teu produto é funcional, fantástico, é o que me dá suporte aqui. Vamos entrar com 3 injeções e ver o que o corpo dela vai regenerar. 90% de chance é cirurgia. Por quê? Rompeu 3 ligamentos e um ficou com 30%. Tá? Então, antes e depois, ressonância magnética, depois eu posso passar para vocês. Você vai ver a ressonância magnética antes e depois. 7 meses, 3 aplicações de suplementação visco dentro da articulação, que é célulatron, ácido hialurônico, ozônio, traumel injetável dentro da articulação, e Protein Cola 30 ml ao dia. Tá? Então, Juliana, está ali, vocês analisam o joelho dela depois de até um problema. Abordagem, aqui ó, a moça ali que falou do colagênio supremo, esse aqui é a abordagem de criança com retardo de crescimento estrutural no meio de práticas integrativas usando Protein Cola e os sômatos da fisioclântica. Então aqui é uma criança, doutora Rosângela, que apresentou isso aqui. Caso de osteopenia, gente, osteopenia e osteoporose, isso aqui foi um outro relato, caso estagiário, a mulher sofria com artrose e degenerativa, usando todo tipo de medicamento. Ela recebeu a recomendação na loja lá de Itajaí. Em 7 meses ela estava sem dores alguma no corpo, mais de em menos de 1 ano e meio ela tinha ganho 10% de massa óssea. Ela escreveu isso aqui, registrou em cartório e deixou lá na farmácia, na loja do Altair, na Naturamel, para ele divulgar. Ela ficou encantada com o processo. Tá? E assim tem vários estudos mostrando na prática, mas não é o foco. Depois vocês podem aqui, ó, escanear. Eu tenho 6 produtos na base, 6 produtos de função fisiológica, que se vocês entenderem, vocês vão usar junto com a parte de prescrição personalizada da farmácia de manipulação, com outras empresas, um resultado fantástico. Tá joia? Então vocês podem estar buscando lá, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Pessoal, obrigado a toda a equipe, a Vera, da nossa amiga Sara, obrigado pela oportunidade. Tá joia? Que delícia ouvir isso, né? Parabéns, muita gratidão. Eu tenho certeza que aqui todos estão encantados e recebo o nosso mimo, Sou Leve. Muita gratidão, muitas bênçãos e convidar